Amém, irmãos. Então é uma satisfação, né? A gente está com os santos, mais uma vez aqui nessa manhã, né? Em comunhão, não só com os irmãos, mas primeiramente com o nosso Senhor, né? E com os santos na localidade do Campinho, Jacarepaguá, os irmãos de Santa Cruz também. Sejam bem-vindos, irmãos de Santa Cruz, aqui no nosso meio. Temos também o irmão aqui nos visitando de Contagem, né? Seja bem-vindo também, o irmão. E nós vamos estar com o que o senhor tem colocado, né? O assunto que o senhor tem trazido para nós aqui no Campinho, né? Já há bastante tempo, já há algum tempo, e a gente tem caminhado nesse assunto da casa, do sacerdócio e do sacrifício, né? A gente já tem bastante, já temos falado bastante disso. Hoje seria só mais uma porção, né, desse assunto. E vamos começar, né? Queria estar começando com os irmãos em 1 Pedro 2, 4, 5. Também vou ler o versículo 9 e o 10, que diz assim, ó: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Então, amém. Esse versículo de Pedro, né, ele nos fala da edificação da igreja, né? Primeiro aspecto, nós fomos edificados uma casa para o Senhor, né? Edificado uma casa espiritual, né? Segundo Pedro, né? Mas essa não fica só na edificação de sermos uma casa espiritual, mas para ser de sacerdócio santo, porque existe um serviço nessa casa espiritual, né? Um sacerdócio santo. E com uma finalidade, existe uma finalidade, né, de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então não é qualquer sacrifício, mas é por intermédio de Jesus Cristo. Amém. Então nós vemos todos aqueles sacrifícios, né, do Velho Testamento e todos aqueles altares ali do Velho Testamento. E nós vemos no Novo Testamento um único sacrifício, né, perfeito, que foi o sacrifício do nosso Senhor Jesus. Né, e as Escrituras, ela precisou, né, no Velho Testamento, na alegoria, para que nós pudéssemos entender, né, a crucificação do nosso Senhor, o único sacrifício do nosso Senhor perfeito. As Escrituras, pelo Espírito, né, ela precisou de todos aqueles sacrifícios, toda aquela alegoria ali, para nos falar, né, porque de tão profundo que é esse sacrifício. Perfeito, único sacrifício do Senhor Jesus, né? Então, cada sacrifício daquele tem um aspecto, né, do que Cristo fez por nós e do que Ele está fazendo por nós, né? Então, começa aqui no 1 Pedro 2,4, né? Chegando-vos para Ele, né? É a primeira frase que começa, né? O primeiro, né, para sermos edificados casa, precisamos ter uma vida de comunhão com o nosso Senhor. Precisamos estar achegados a Ele, unidos a Ele, em comunhão com Ele, né? Então, Pedro aqui vai chegar primeiro falando, chegando-vos para Ele, né? A pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então, Pedro, como, né, judeu que ele era, né, acostumado a frequentar ali aquele templo, né, todo de pedra. E agora Pedro, ele começa que eram oferecidos sacrifícios segundo o Velho Testamento, né? E Pedro agora ele vem revelar algo
de uma realidade espiritual, dessa casa espiritual que o Senhor nos introduziu com a sua obra na cruz. Então agora Pedro vai falar, né? 5, também vós mesmo, como pedras que vivem. Então agora não são mais aquelas pedras, né, que constituem um tabernáculo, mas agora nós somos essas pedras, mas somos pedras vivas, né, porque nós somos a casa de Deus, nós somos essa casa espiritual, né? Primeiramente, individualmente, o Senhor ele habita no nosso espírito, né? Depois o Senhor ele habita corporalmente com sua plenitude em todo o corpo, né? Porque o Senhor ele foi partido por nós. Cada um de nós temos uma porção de Cristo. Amém. Amém? Amém. E nós temos, né, irmãos, avançado no campinho com esse assunto da casa e do sacerdócio, e a gente tem meditado lá em algumas questões aqui em Êxodo, né, sobre esse assunto. Queria ler com os irmãos também Êxodo 25, 1 e 8. Versículo 1 e 8. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele receberei as minhas ofertas. Versículo 8. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Só até aí. Né? Então a gente vê aqui que depois que Moisés começa a subir ao Monte Sinai, né? Se achega ao Senhor, né? O Senhor começa a dar revelação e mandar que o povo fizesse um santuário para ele, para que ele pudesse habitar no meio do povo. Porque antes nós vemos, né, que pela presença de Deus, se o Senhor se colocasse no meio do povo, todo o povo seria consumido, morriam fulminados, né, por conta da condição do povo, né? Mas o Senhor, o povo tinha perdido aquela comunhão original lá do Jardim do Éden, que o Senhor estava com um homem todo dia na viração do dia e o Senhor tinha comunhão com ele. Depois o homem cai e o homem perde essa comunhão com o Senhor. E o Senhor começa agora aqui a falar aos filhos para que eles façam um santuário, para que ele possa habitar, porque a vontade do Senhor é estar conosco, junto de nós, né? Nós fomos feitos com a estrutura para que em nós coubesse o Senhor, né? Então nós somos um recipiente, né? Um santuário para o Senhor, né? O Senhor ele habita no nosso espírito. Amém? E o Senhor ele começa, né, falar com o povo ali para o povo fazer essa casa espiritual, né? Que no Velho Testamento, na tipologia do Velho Testamento, está tipificado no templo de Moisés, né? Naquelas tábuas ali, toda aquela alegoria do templo, né, do tabernáculo, né, de Moisés, e depois na época de Salomão aquela revelação ela é expandida, né? Então já é uma revelação mais profunda da casa de Deus. E o Senhor ele começa a falar com os filhos de Israel, né, da situação que eles estavam. Deus não podia ter comunhão com o povo. Então, agora, a partir dessa casa, desse santuário, dos seus utensílios, né, o Senhor começa a falar de utensílios daquele santuário, da arca, da mesa, né, do candeeiro, né, da bacia, do altar de bronze, né, do átrio, e o Senhor começa a dar ordem para eles, né, que é uma alegoria do que a casa de Deus ela é na realidade nos nossos dias, né? Todas aquelas coisas foram escritas para o nosso ensinamento, e hoje pela obra do Senhor Jesus ele nos introduziu numa realidade, nessa verdadeira casa do Senhor. Nós somos a casa de Deus. Amém. Individualmente o Senhor habita no nosso espírito. Amém. E coletivamente o Senhor habita na sua igreja, né? Coletivamente. Queria ler também com os irmãos
É Apocalipse 5, 9 e 10. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste um reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Amém. Né? Que interessante, né? Aqui esse texto ele nos fala que nós fomos comprados, né, com o sangue do Senhor, né, com aquele sacrifício que ele fez na cruz. Ele nos comprou, né, com o seu sangue. Interessante que aqui ele vai falar uma coisa bem interessante, que depois a gente vai tocar um pouquinho mais na frente. Os que procedem de toda a tribo. Foi um povo, começou lá com o povo de Israel, né, mas depois passou também para os gentios. Então o Senhor ele começou com o povo de Israel ali, né, mas depois essa tipologia já no Velho Testamento já anunciava, né, a introdução dos gentios também na casa de Deus. Em todo aquele aspecto, toda aquela alegoria ali, já era tipificado a introdução dos gentios na casa de Deus, né? Então é toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste um reino e sacerdote, né? Então esse reino fala de autoridade, né? Nós somos investidos da autoridade de Deus para o nosso serviço, para que nós possamos fazer serviços espirituais na casa de Deus mediante o Senhor Jesus Cristo, né? Então fomos comprados, o Senhor ele nos comprou com seu sangue, com essa finalidade, né? Nós somos a casa de Deus e nós somos os trabalhadores da casa que edificam a casa, né? Nos edificamos, ou seja, nos edificamos uns aos outros. Então aqueles irmãos que vão se chegando, eles vão sendo edificados, né, para também fazerem parte dessa casa e também desse sacerdote. Todo irmão que crê, ele é um sacerdote, porque ele já está debaixo do sangue do Senhor. Amém. Né? Então, aqueles que foram comprados pelo sangue, ainda que seja um novo convertido, ele já é um filho de Deus, ele já é um sacerdote. Né? Então, agora ele vai entrar num processo, né, de se despir do velho homem e se revestir de Cristo. Né? E sabemos que as vestes do Senhor são vestes sacerdotais. Né? O Senhor ele morreu, ressuscitou, ascendeu e se assentou à destra do Pai como rei, né? Falando de governo, assentado no trono, reinando, e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Rei e sacerdote. Né? Então ele governa e ele também serve, ele também tem um serviço sacerdotal. E se vestir de Cristo é se vestir de sacerdote. Né? Fomos comprados com esse intuito, né? Então o Senhor ele começa a dar ordens para a construção desse tabernáculo, né? E eu queria falar hoje mais, eu vou estar tocando um pouquinho nas cortinas do tabernáculo. O assunto é muito amplo, e o Senhor tem colocado hoje de eu falar com relação às cortinas e com relação a os dons, né? Dons e os sacrifícios. Mas vou estar falando mais dos dons e dos sacrifícios. Né? Então, aqui o nosso texto ele está aqui em Êxodo 36, a partir do versículo 8. Êxodo 36, versículo 8. Então, assim todos os homens hábeis que hoje, entre os que faziam a obra, fizeram o tabernáculo com 10 cortinas de linho retorcido, de estofo azul, púrpura, carmesim, com querubins, e de obra de artista a fizeram. Né? Então aqui começa a falar que desses homens que traziam aqueles materiais, né, segundo o coração movesse para isso, e esses homens agora com esses materiais que foram colocados para eles, né, esses homens já está falando de um ministério, né, de uma obra ministerial
que é hoje, né, no Novo Testamento. Naquela época se falava de sacerdote. Hoje a gente tem um conceito que sacerdote é o pastor, né? Ou é aquele irmão que é mais instruído, né? Isso é um entendimento errado, né? Ele nos fez um reino de sacerdote, né? Ou seja, todos nós temos o que oferecer para Deus. Todos nós, cada um de nós, temos uma porção de Cristo. Ainda que nós sejamos novo convertido e tenhamos uma porção pequena, mas temos do Senhor, né? Queria ler com os irmãos Hebreus 8:3. Então aqui está falando do Senhor Jesus, né, como sumo sacerdote. Então está falando dele todo, mas nós estamos incluídos nisso também, que fala de todo sumo sacerdote ou todo sacerdote também. Não só o sumo sacerdote, mas também todo sacerdote. É constituído, tem uma finalidade de ser constituído um sacerdote, né, que fomos comprados como os reis e sacerdotes, né, mas tem uma finalidade. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer, né? Então a gente vê que todo sacerdote ele tem dons, né, para oferecer e sacrifícios, né? Então aqui a gente começa a ver a nossa oferta. A primeira oferta, dons, segundo o seu dom que o Senhor te deu, e também fala de sacrifícios, né? Então existia um Velho Testamento que era alegoria, mas existem também uma obra no Novo Testamento que é um sacerdócio também espiritual do Novo Testamento, que é promovida, né? Esse serviço é um serviço que ele é feito através dos nossos dons, é oferecido dons e também sacrifícios espirituais mediante o Senhor Jesus. Não é qualquer coisa. São dons e sacrifícios espirituais mediante o Senhor Jesus Cristo, né? Mas todos têm. Todo sacerdote tem o que trazer para a casa de Deus, né? E é justamente sobre esse aspecto que eu gostaria de começar a falar com os irmãos. Então a gente vê aqui, começa a falar da cortina, né? Voltando lá para Êxodo 36:8. E eles fizeram o tabernáculo com 10 cortinas de linho. Eu não vou entrar em muitos detalhes do texto, irmãos, assim, só para a gente remir o tempo, eu tenho outras coisas para falar. Então, eu vou falar mais panoramicamente, tá? Não vou entrar em texto nenhum, assim, profundamente, mas eu vou falar mais panoramicamente para a gente ter uma visão mais ampla, né, desse assunto. Então, eles estavam fazendo cortinas, né, cortinas de linho fino retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim, com querubins de obra de artista o fizeram. Né? Então a gente vê que eles estavam fazendo cortina com material que era trazido para o templo, e ela era de linho fino, né, retorcido, e tinha a cor azul, púrpura e carmesim. Né? Quando a gente olha a questão, a gente já estudou no campinho, né? A gente olha a confecção das vestes sacerdotais, que está falando de Cristo, a gente vai observar os mesmos materiais. São esses mesmos materiais. As vestes do sacerdote, elas eram feitas de linho, estofo azul, púrpura, né? Também tinha algumas coisas de ouro e tal. Depois, mais para frente, a gente vai ver esses detalhes, né? Então, essa era a roupa sacerdotal. Para você se vestir de sacerdote, primeiramente você tem que se despir do velho homem, né? Tem texto que fala do se despir do velho homem, para você se revestir de Cristo, se revestir dessa veste sacerdotal, dessa veste de linho fino, azul, púrpura, carmesim, né? Essa é as vestes, são as cores das vestes de Cristo, né? Interessante que tem um texto em Apocalipse, vou ver se eu acho aqui, que fala que, se algum irmão souber, me ajuda. Fala que Rapaz, eu abri na página certinho, não precisa não. O Espírito está ajudando. Apocalipse 19. Eu abri aqui, fui na página certinha. Apocalipse 19, versículo 8.
Pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Né? Então esse linho, é claro, aqui está falando das vestes que foram dadas para a noiva se vestir. Né? Então está sendo nos dado, nós que somos a noiva do Senhor, uma roupagem de linho puro finíssimo, para que nós possamos nos vestir. E que roupagem é essa? São as obras, os atos de justiça dos santos. Ou seja, todas aquelas obras que são oferecidas a Deus em Cristo. Não são coisas natural do velho homem, mas são atos de justiça por intermédio de Jesus Cristo. Né? É uma obra oferecida por nós, mas em espírito, pelo Espírito. É uma obra de Deus mesmo em nós, que o Espírito está trabalhando no nosso espírito e nós estamos sendo edificados, essa casa espiritual pelo Espírito, sacerdócio santo, para oferecer esses sacrifícios. Né? E o interessante, né, que a gente vê que essas cortinas também, que elas vão cobrir o tabernáculo, elas também são feitas desse mesmo material. Então a gente vê que o que cobre o material, automaticamente pode entender que o que cobre o tabernáculo, a casa de Deus, a cobertura desse tabernáculo, são os atos de justiça dos santos. Ou seja, é o ministério, é o sacerdócio que cobre essa casa, né? Com os nossos serviços. Os nossos serviços em Cristo, né? Eles são a cobertura do tabernáculo. Né? E através desse... É um serviço coletivo. Porque a gente vê aqui que está falando do tabernáculo em si, não está falando do candeeiro. Se estivesse falando do candeeiro, era uma obra local. Né? Mas aqui está falando da obra do tabernáculo. Né? Então é algo coletivo. É algo, né, a nível de cidade, é algo mais amplo, né, com relação à casa de Deus. Né? Então a gente vê que em cada localidade se faz coberta, se faz cortina. Então existe uma cortina, né? Queria trazer para a nossa realidade. Existe uma cortina sendo feita, né, pelo Ministério em Santa Cruz. Existe uma cortina também sendo feita no Campinho. Existe uma cortina sendo feita em todas as localidades do Rio de Janeiro. Né? E essa cortina ela é feita pelas nossas obras em Cristo Jesus. Né? E que é esse linho que é nos dado para nos vestir. Né? Outro aspecto também desse linho é que ele fala do homem interior. Né? Essa cortina, ela era a cortina do interior do templo. Quem estava dentro do templo e olhava para cima, né, o tabernáculo, né? Templo não, tabernáculo. Você olhava aquela cortina ali de linho, retorcido, de estofa azul, né? Era o interior que estava dentro do interior do templo. Né? Era essa cortina. Então, quem está dentro, muitas das vezes nós vemos essa obra. Mas muitas das vezes de fora não vê. Só uma parte vê, mas não vê tudo. Porque está oculto, né? Depois a gente vai tocar um pouquinho mais nesse assunto também. Então, primeiramente, essa obra está falando do Espírito de Cristo, né? Que o Senhor ele ascendeu, se assentou como rei e sacerdote, recebeu a promessa do Espírito Santo, né? No cabeça, o Espírito foi derramado no cabeça e desceu para todo o corpo. Né? Então, nós, pelo Espírito Santo, estamos sendo conduzidos nessa obra, né, do Senhor. Então, é uma obra do Espírito de Cristo em nós. E é coletiva essa obra. Né? Porque é no nosso homem interior. Está falando do nosso homem interior, que ele é ligado. Né? Então, vamos continuar, irmãos. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas eram igual medida. Interessante, né? Às vezes, a gente vê que todas as cortinas elas eram da mesma medida e de igual medida. Às vezes a gente olha, né, na nossa realidade, a gente vê as localidades, eu escuto muito isso. A localidade de determinado lugar ela tem esse aspecto, né? Determinada localidade já tem um outro aspecto. E outro lugar tem outro aspecto. Né? Essa é a nossa visão, né? Natural. Mas o Senhor, ele vê cada cortina dessa, cada localidade igual. Né? Então, elas eram todas da mesma medida. Para o Senhor, ele não vê diferença no nosso serviço.
né? Ele não vê diferença em localidade, mas todos têm um aspecto de Cristo, uma expressão de Cristo, né? Ainda que seja com dons diferentes, mas o Senhor é igual, né? Então elas eram igual, de igual medida. 5 cortinas eram ligadas. Agora que interessante, né? Elas tinham que ser ligadas, uma à outra, e a outra 5 também ligadas, uma à outra. Então agora a gente começa a ver o Espírito falando da ligadura dessas cortinas. Elas são ligadas. 11. Fizeram laçadas de estofo azul na orla da cortina, que estava na extremidade do primeiro agrupamento, e de igual modo fizeram na orla da cortina, que estava na extremidade do segundo agrupamento. 12. 50 laçadas fizeram, uma cortina e 50 na outra cortina, na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas eram contrapostas, umas à outra. Então a gente vê que essas laçadas, elas eram 50 laçadas. E elas, quando elas eram laçadas, elas ficavam contrapostas. Primeiro 50 nas Escrituras é o número do Espírito Santo. Assim, por que 50 é o número do Espírito Santo? Que a gente vê lá no derramamento do Espírito Santo foi o quê? Em Pentecostes. No Velho Testamento existia a festa de Pentecostes, que é 50. Então 50 é o número do Espírito, né? Então elas são laçadas, é algo que é feito no nosso interior, é algo que é feito, nós somos ligados pelo nosso homem interior, pelo Espírito Santo, né? Porque a unidade, aqui está falando da unidade do Espírito, é algo que o Senhor já fez em todos nós. Nós somos um no Espírito. Amém? E isso não depende de nós, é algo que o Senhor fez pelo Espírito. Ainda que quando as laçadas são dadas, elas ficam contrapostas, ou seja, aparece a diferença de cada lado. A gente vê quando você faz um laço, principalmente de algum pano bordado, um lado fica o colorido, do outro lado às vezes fica a parte que não é colorida. Então, isso aí o Espírito Santo está falando que existe diferença entre nós. Nós temos diferença, mas somos laçados pelo Espírito Santo. Somos unidos no nosso homem interior pelo Espírito. Amém? E como eu falava, irmãos, então, vou continuar um pouquinho mais, depois eu entro nisso que eu quero falar. Versículo 13. Fizeram 50 colchetes de ouro, com os quais prenderam as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passou a ser um todo. Olha só que tremendo, irmãos. Então agora está falando de algo divino. 50 colchetes de ouro, natureza divina no nosso espírito. É uma obra do Espírito Santo, da unidade do Espírito em nós, né? Então foram feitos 50 colchetes, olha o número de Pentecostes de novo, 50 colchetes de ouro com os quais prenderam as cortinas, né? Uma obra do Espírito Santo no nosso espírito, nos fazendo um em espírito, uma unidade no nosso espírito. E prenderam as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passou a ser um todo. Então, não era um todo, mas agora o tabernáculo ele passa a ser um todo, ele vai ampliando, né? Conforme as cortinas elas vão sendo laçadas umas às outras, e os colchetes eles vão sendo prendidos pelo Espírito, né? Por quê, irmão? Se a gente tem uma obra, uma cortina em Santa Cruz, e nós temos uma obra também no Campinho e nas outras localidades, chega um ponto que o Senhor ele começa a unir essas cortinas. Logicamente, na hora que o Senhor quer pelo Espírito. O momento é dele. É a hora que a cortina está pronta para ser junto. Não é no nosso tempo, nem na hora que a gente quer e que acha. Mas é segundo o mover do Espírito, porque é uma obra que ele está fazendo. Amém. Né? Então existe um processo para isso, né? Mas o Senhor ele nos fez um no Espírito, né? Vamos ver Efésios 4. Efésios 4, versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar ou guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito,
como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos, porque todos são sacerdotes, né? E está em todos, né? Então, esse Espírito, ele está em todos aqueles que creram. Ele age por intermédio de todos. E ele está em todos. E aqui ele vai falar que há uma só fé. Ponto. Há uma só fé. Né? Então, nós, nessa medida pelo Espírito, devemos guardar a unidade do Espírito. Né? Guardar essa unidade, porque é algo que ele já fez. Então, e nós guardamos o que ele fez. Anunciamos, proclamamos o que o Senhor fez. Tocamos trombeta no que o Senhor já fez. Entende? Só que existe... Falar mais um pouquinho disso. Desculpa, irmão. Tô querendo avançar, mas... Tocar mais um pouquinho, porque o assunto é falar que nós temos dons e sacrifícios para oferecer, mediante Jesus Cristo. Né? Então, já ia entrar no sacrifício, mas... Vamos continuar um pouquinho mais nos dons, né? 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Texto conhecido dos irmãos, né? Amém. Glória a Deus. 1 Coríntios 12, a partir do 1. A gente vai ler do 1 até 13, né? A respeito dos dons espirituais, ó, os dons espirituais, que são dons do Espírito, né? Do Espírito Santo. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então é algo que o Senhor quer que nós não sejamos ignorantes com relação a isso. Ele quer que nós sejamos esclarecidos conforme esses dons espirituais. Porque é algo que vem pelo Espírito. Né? Nós estamos falando do homem interior, dessas cortinas, né, de linho, que é algo que o Espírito fez no nosso espírito, que é o Espírito de Cristo em nós, né? Que produz a unidade do Espírito em nós, no corpo, né? Então, esses dons espirituais, eles também vêm pelo Espírito. Esse é o assunto. E o Senhor, ele não quer que nós sejamos ignorantes com relação a isso. 2. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis-se conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo os eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma Jesus anátema, ou Jesus é maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer Jesus, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Né? Nós falamos que o Senhor Jesus, ele é Senhor pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo Espírito Santo. A diversidade de dons, são diversos dons. Né? Então, são esses dons que nós oferecemos pelo Espírito. Nosso Espírito, o Espírito Santo no nosso Espírito. Né? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito Santo, o Espírito é o mesmo. E também a diversidade de serviços ou ministérios, né? Vários ministérios diferentes. Mas o Senhor é o mesmo. Né? Várias cortinas, vamos dizer assim. Aparentemente diferença, mas é o mesmo para o Senhor, ele vê como o mesmo. Entende? O Senhor não vê diferença nos nossos dons nem no nosso serviço. Esse é mais importante, aquele dali é menos importante. Todo serviço é importante na casa do Senhor. Ninguém pode dizer, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade de serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. É Ele quem opera tudo em todos. Né? Vem pelo Espírito Santo no nosso espírito. Esses são os nossos dons que nós oferecemos, que Ele é revelado em nós pelo Espírito Santo. Né? São dons espirituais, porque Ele vem de Cristo, pelo Espírito de Cristo no nosso espírito. Né? E Deus deu a cada um conforme Ele quis. Né? 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada a medida, mediante o Espírito, palavra de sabedoria. Então, um tem palavra de sabedoria. O outro, segundo o mesmo Espírito, não é outro, só tem um Espírito. Palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé.
a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então o Espírito ele distribui individualmente a cada um conforme lhe apraz. Esses são os dons que nós temos que oferecer a Deus por intermédio de Jesus Cristo no corpo. São os nossos dons espirituais, né? Aleluia. Versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, todos nós bebemos de um só Espírito. E em Cristo nós fomos batizados no mesmo corpo. Aqui começa a falar de novo da diversidade. Quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos foi dado de beber de um só Espírito. Não só o judeu, mas a igreja é somatória de todos os santos. Amém. Todos aqueles que creram. Em Cristo não tem homem, não tem mulher. Em Cristo não tem preto, não tem branco. Em Cristo não tem raça. Somos todos um em Cristo. Não tem judeu, grego, bárbaro, cito, escravo ou livre. Somos todos iguais em Cristo Jesus. Ainda que com dons diferentes, há diversidade de dom, mas o Espírito é uma operação do Espírito em nós, Vamos voltar lá para Êxodo 36, irmãos. Então, até aqui, irmãos, a gente tem falado da unidade do Espírito, algo que o Senhor fez no nosso Espírito. E isso é uma cobertura que tem no tabernáculo. Nessa cobertura, que é o ministério, as obras em Cristo que nós fizemos, com o nosso dom, nosso serviço na casa de Deus. E interessante que aqui fala quando fala do azul, púrpura e carmesim está falando da obra de Cristo, da redenção, o sangue foi derramado, esse é o carmesim. O azul está falando dele como um homem celestial, um homem dos céus, natureza dele celestial, santa, um homem santo. E o púrpura está falando da realeza do Senhor. Então fala também do governo na igreja. Então o governo de Deus sendo nos dado por... como é que dá aqui? Esqueci agora a palavra aqui. Delegado. É uma autoridade que ela nos foi delegada pelo Senhor. Então, o Senhor, toda autoridade pertence a Deus, mas Ele nos deu autoridade. Essa autoridade que o Senhor nos deu, ela está sendo representada nesse púrpura aqui dessas cortinas. E somos reis e sacerdotes, recebemos autoridade do Senhor, que foi delegada por Ele, e serviço também pelos nossos dons mediante o Espírito Santo. E essa é que cobre a casa de Deus, é a cobertura. Por isso que nós vemos, às vezes nós não entendemos nessa cobertura, o homem, ele é a imagem de Deus, e a mulher, ela é a imagem da igreja. E às vezes a gente vê a irmã com a cabeça coberta, a gente não entende, mas está falando de um aspecto em miniatura dessa cobertura. Amém, irmãos? Amém. Então está falando dessa cobertura. Que é a obra do santo, porque a glória da mulher não pode aparecer, nem a cabeça do homem pode aparecer. Quem tem que aparecer é o cabeça, é Cristo, é Ele que tem que aparecer. No tabernáculo não aparecia a madeira de acácia, o que aparecia era o ouro, porque a madeira de acácia, que era a natureza humana, ela era revestida de ouro. Então é o Senhor que tem que aparecer. Amém, irmãos? Vamos avançar mais um pouquinho. 14, Êxodo 36, 14. Já parado no... Então o tabernáculo passou a ser um todo, uma obra do Espírito, uma unidade no Espírito, algo que Ele fez, o próprio Espírito fez, o próprio Senhor fez, pelo Espírito de Cristo que habita em nós.
né? Agora o 14 vai falar assim, ó, fizeram também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Fizeram 11 cortinas. O comprimento de cada cortina era de 30 côvados e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas eram de igual medida. Ajuntaram à parte 5 cortinas entre si, de igual modo, as 6 restantes, e fizeram 50 laçadas nas orlas das cortinas, que estavam na extremidade do primeiro agrupamento. 18. Fizeram também 50 colchetes de bronze, para juntar a tenda, para que viesse a ser um todo. Fizeram também... Não, só até aí o 18. 18. Fizeram também 50 colchetes de bronze para juntar a tenda para que viesse a ser um todo. Então, agora que interessante, né? Essa cortina também, essa cortina de linho fino, que fala do homem interior coletivo, que é algo que o Senhor fez no nosso espírito, nos uniu pelo espírito, agora vai falar que sobre essa cortina é colocada uma outra cortina de pelo de cabra. Né? Essa cortina agora é onde começa a gente ter o nosso problema. Né? Uma é a unidade do Espírito, mas a outra parte é a unidade da fé, que é um processo, é até que todos cheguemos. Né? Então agora, mas o Senhor ele deixa claro que na casa de Deus, onde Ele habita, existe uma cortina de pelo de cabra. Isso aí está falando da nossa natureza caída. Né? Mas é uma natureza caída que foi redimida pelo Senhor. O Senhor morreu, morremos com Ele. Isso está representado nessa cortina de pelo de cabra. Né? Que o Senhor morreu por nós, mas um morreu, logo todos morreram. O grão de trigo, ele caindo na terra, não ficou só, morreu e gerou uma espiga, muito fruto, né? Que somos todos nós. Então, o Senhor, fomos crucificados com Cristo e estamos representados o nosso homem exterior, né? Então, o Senhor, a gente vê pela aqui que Ele sabe que existe esse homem exterior, essa carne pecaminosa que somos nós, né? E eu queria estar vendo alguns aspectos com os irmãos com relação a isso, né? Queria ver Cantares de Salomão. Cantares 1, a partir do versículo 5. 5 e 6. Cantares de Salomão 1, 5 e 6. Então aqui é a Sulamita falando, né? A esposa, que é uma tipologia da igreja, né? Eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para eu estar morena, porque o sol me queimou. Né? Então essas tendas de Quedar é uma alegoria do mundo. Não, então, era uma região gentílica, né? Então fala de uma tipologia do mundo mesmo, né? Dessa nossa natureza, desse homem exterior, né? que é corrompido pelo pecado. Então por isso que fala, existe a corrupção do sol, né? A pele morena, por conta do sol. Então essa é a tipologia. Mas o interessante é que fala, ela está se comparando, a amada, a noiva, a esposa, se comparando com essas cortinas de Quedar, né? Ou seja, com essas peles de cabra, mas ela fala, como as cortinas de Salomão. E Salomão na Escritura, no Velho Testamento, é uma alegoria de Cristo. Né? Então Salomão, ela está dizendo que Salomão, que é a tipologia de Cristo, ele habitava debaixo dessa cortina, das tendas de Quedar, né? E que é uma alegoria desses pelos de cabra, também, né? No Velho Testamento. Vários aspectos para a gente ir entendendo, né? Então o Senhor, Ele sabe que existe a questão do homem exterior, né? Da nossa carne, que ainda que tratada, mas Paulo chega em Romanos 7 a dizer, eu sei que em mim, ou seja, na minha carne, não habita bem algum. Né? Porque eu quero fazer, eu não faço, que eu não quero fazer, isso eu faço. Né? Então, existe esse problema na nossa carne, que nós vamos levar isso até a nossa sepultura, ou até o Senhor voltar. Né? Ainda que ela foi tratada pelo Senhor. Né? Não vivemos na prática do pecado,
mas somos sujeitos ao pecado. Entende? Enquanto nós estivermos nesse corpo aqui corruptível, né? Que está tipificado por essas cortinas de cabra. E o Senhor sabe disso. Ele tem consciência disso, não esconde isso de nós, né? Mas por isso que essas cortinas, elas vão ser ligadas, né, que é o nosso homem exterior, por colchetes de bronze. A gente vê que o próprio altar no Velho Testamento, ele era feito de madeira de acácia, natureza humana, falando do nosso Senhor Jesus Cristo, e de bronze, revestido de bronze, que fala do juízo de Deus caindo sobre Cristo, né? Então agora esse homem exterior, ele é unido por colchetes de bronze, ou seja, existe um processo nas nossas vidas, né, do juízo de Deus, conforme nós nos movemos na casa de Deus, né? Então nós somos unidos por esse juízo de Deus, por esses colchetes de bronze. Então está falando do homem exterior, né? E por incrível que pareça, irmãos, o Senhor, ele também ele usa essa parte, porque isso está estamos aqui, um monte de pelo de cabra. Estamos aqui, não tem como a gente negar, né? Vamos ver, irmãos, para a gente estar detalhando um pouco mais isso, Romanos 12. Romanos 12 vai deixar um pouquinho mais claro isso. Então, agora, a partir de Romanos 12, nós vamos começar a falar do sacrifício, né? Então, a diferença do dom e do sacrifício, qual é a diferença do dom e do sacrifício? Existe uma diferença. A diferença do dom para o sacrifício é que o dom espiritual, ele vem pelo nosso homem interior, ele vem pelo Espírito Santo. É algo que o Espírito faz em nós. Entende? Essa é a diferença. Agora a gente começa a falar do sacrifício. O sacrifício, ele tem a ver com o pelo de cabra. Porque agora é um sacrifício vivo. Entende? Então Romanos 12 agora está falando de um sacrifício vivo, não é mais um sacrifício morto, né? É um sacrifício vivo, ó. Vamos ver o versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Só até aí. Então a gente vê que o fato de nós apresentarmos o nosso corpo na casa de Deus já é um sacrifício vivo. Entende? Nós nos apresentamos, né, como um sacrifício vivo perante Deus. Né? Como a gente falou, a gente podia não estar aqui hoje, mas estamos aqui hoje, apresentamos o nosso corpo. Isso já é, só o fato de você se apresentar, você colocar o ombro, é um sacrifício vivo. Entende? Não é, às vezes, né, existe algum... E esse serviço, ele é feito, né, com esse pelo de cabra. Entende? Porque quem vai tocar o violão ali não é o nosso espírito. Quem vai tocar ali tem que ter uma mão física para tocar o violão, não é assim? Amém. Né? Então, existe essa carne que ela que é corrompida, mas ela foi tratada pelo Senhor, né? Ela serve também ao Senhor como um sacrifício vivo mediante ao Senhor Jesus. Né? Então, esse é o assunto. 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, ou sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Então, aqui é a nossa vida no altar, né? A nossa mente no altar. Nós enchermos a nossa mente, consagrarmos a nossa mente ao Senhor, né? Como um sacrifício diante do Senhor, para que nós venhamos ser transformados, né? Pela renovação da nossa mente. A renovação, ela começa na mente. A nova vida é o Espírito no nosso homem interior passando para a nossa mente. Né? E depois o Senhor vai ganhando nossa vontade, nosso sentimento, né? Então é o nosso homem interior fluindo como rios de água viva, né, na nossa vida. Então é ser transformado pela renovação da nossa mente para poder experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. 3.
Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Só até aí. Então a gente vê, né, que primeiro, você não pensar de você mesmo mais do que convém, mas você saber o que foi que Deus, o que é que Deus tem te dado, qual é a sua porção de Cristo, quem é você na igreja, né? Já é um sacrifício também, que a partir da agora em diante, tudo aqui que o Senhor vai falar vai ser desse sacrifício vivo, que nós temos que apresentar diante de Deus, né? A gente vai ver um monte de coisa aqui. Então, só o fato de você não pensar de si mesmo mais do que convém, ou você saber da tua porção, quem você é em Cristo, já é um sacrifício. Você ter consciência disso. Porque assim como num corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, né? Por causa da diversidade, né? Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemos ao ministério, ou serviço, né? Ou que ensina, esmere-se em fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Né? Então a gente começa a ver coisas práticas nesse sacrifício, né? Então você se dedicar ao ministério da casa de Deus, ao serviço, é um sacrifício. Amém. Ensinar, o que ensina, esmere-se a fazer. Você ensinar na casa de Deus é um sacrifício. O que exorta, aquele que exorta o Senhor, os irmãos em amor, né, na palavra de Deus com amor, o que exorta, façam com dedicação, é um sacrifício também. O que contribui com liberalidade, né? Então a nossa contribuição, ou seja de serviço, ou seja financeira em dinheiro, é um sacrifício também. Quem preside com diligência, né? Presidir também é um sacrifício. Quem exerce misericórdia com alegria, né? O serviço de misericórdia também é um sacrifício. O amor seja sem hipocrisia. O nosso amor também é um sacrifício. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Se apegar ao bem também é um sacrifício. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. O irmão José estava falando aqui no início do zelo. Ser zeloso em tudo que você faz para o Senhor, né? É um sacrifício. Você tratar as coisas de Deus com zelo, né? Então, todas essas coisas aqui, ó, são sacrifícios ao Senhor, né? Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. A gente falou isso hoje também aqui hoje. Ser fervoroso no espírito também é um sacrifício. Às vezes a gente vê uma mornidão, né? Uma frieza de ir para a reunião, mas é um sacrifício, irmão, você apresentar o seu corpo. Né? Às vezes a gente tem outros afazeres, tem outras coisas para fazer, mas você pensa, não, eu vou apresentar o meu corpo como sacrifício perante o Senhor. Eu vou me dar ao Senhor. Vou dar minha vida para o Senhor como sacrifício vivo, mediante Jesus Cristo, né? Por intermédio do que o Senhor Jesus fez. Não é algo, né? É um trabalhado do Senhor em nós também. Existem o juízo de Deus, as argolas de bronze prendendo a cortina de bronze. Sede regozijai-vos na esperança. Né? Ter esperança na palavra de Deus, em tudo que Cristo fez, também é um sacrifício. Sede paciente na tribulação, ou seja, nas provas que vêm. Paciente também é um sacrifício. Na oração também é um sacrifício do Novo Testamento. Perseverante, na oração perseverante.
Compartilhai as necessidades dos santos. Né? Ver as necessidades dos santos e compartilhar segundo a necessidade dos santos também é um sacrifício. Praticai a hospitalidade, receber os irmãos, também é um sacrifício. Abençoai os que vos perseguem, também é um sacrifício. Abençoai e não amaldiçoei. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Se alegrar com os que se alegram é um sacrifício, e chorar com os que choram também é um sacrifício. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos. Né? Ter o mesmo sentimento, uma unidade de sentimento. Né? Ó. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, também é um sacrifício. Esforçai-vos por fazer o bem, sacrifício, perante todos os homens. Né? Perante esse sim, aquele dali não. Né? Na igreja sim, mas no meu trabalho não. Aqui sim, mas ali não. Não, perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Né? Dá-lhe de comer, dá-lhe de beber para o inimigo também é um sacrifício. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Né? O assunto todo aqui é de sacrifício. É você apresentar o teu corpo como um sacrifício vivo. Né? E no sacrifício ali tinha um sacrifício do holocausto, que as brasas queimavam todo o sacrifício. Entende? Por isso que amontoarás brasas vivas, ou seja, o velho homem vai ser tratado. O pelo de cabra vai ser tratado. Né? Você amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Né? Vai resplandecer o Senhor, vai aparecer a graça do Senhor, a vida do Senhor em nós. Cristo vai aparecer e você vai sumir. Amém, irmãos? Amém. Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, por meio do Senhor Jesus, por meio da vida dele em nós, né? Por meio do que ele fez por nós, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam seu nome. Né? Então, sacrifício de louvor. Louvor também é um sacrifício. Né? Mas o sacrifício de louvor é aquele louvor que confessa o nome do Senhor, as virtudes do Senhor. Se pregar a palavra também é um sacrifício de louvor. Se ensinar a palavra de Deus é um sacrifício de louvor. O louvor ele pode ser música ou não. Né? Uma música, por exemplo, porque a música ela pode não ser louvor. Então, uma música que não confessa o nome do Senhor e as suas virtudes não é louvor. É uma música, mas não é louvor. Né? Porque o louvor, ele confessa o nome do Senhor e as virtudes do Senhor. Né? Então, tudo que sai da nossa boca, que confessa o nome do Senhor e as virtudes do Senhor, a pessoa do Senhor, a obra do Senhor, isso é louvor. Né? Então, nossos louvores têm que ter cheio do Senhor, cheio da obra do Senhor. Né? Então, o louvor também é um sacrifício. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Né? Então aqui a gente vai ver outros sacrifícios, né, que não pode ser negligenciado. Prática do bem, né, e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Né? Então a prática do bem ela envolve um número enorme de coisas. Né? Você praticar o bem. Né? Então a gente vê que o culto ao Senhor, eu só vou estar explanando um pouco isso, irmãos, né? E vou estar parando por causa do horário. Então a gente vê que o culto ao Senhor, né, o nosso reunir, os nossos sacrifícios que nós apresentamos ao Senhor pelos nossos dons e os nossos sacrifícios, ele não é só na reunião. Né? Ele começa muito antes, está muito além, muito antes da reunião. Né? Você vir aqui nesse local para alugar um local é um sacrifício. O irmão ir comprar coisas na rua é um sacrifício. Né? Os irmãos que ofertaram é um sacrifício. Né? Já falamos dos irmãos que só em apresentar o corpo já é um sacrifício. Né?
O irmão que vem antes para varrer, limpar o banheiro, é um sacrifício. Não vos canseis de fazer o bem. Com tais sacrifícios Deus se agrada. Qual o sacrifício mais espiritual, irmão? Às vezes a gente pensa que o mais espiritual é ministrar a palavra, né? Mas para o Senhor não. O Senhor vê todos os sacrifícios como um único sacrifício. O sacrifício do Senhor Jesus. Amém. Todos esses sacrifícios são para expressar o Senhor. Mas o Senhor ele vê como um único sacrifício. Sacrifício de fazer laçada nas cortinas. De se fazer de crucificar o nosso velho homem. Né? As argolas de bronze. O Senhor vai tratar. A gente caminha, né, com a nossa velha natureza, as argolas de bronze estão lá. Ó. O Senhor vai aplicar juízo. O Senhor aplica o juízo dele. Estamos sendo tratados, né? Estamos num processo. Amém, irmãos? Amém. Ficar por aqui.